E a gente começa o Jornal da Massa hoje falando de eleições 2012. O assédio ao ex-deputado federal Gustavo Frutti se mantém, já que ele ainda não definiu se sai ou não do PSDB. Não definiu publicamente, porque todo mundo sabe que o Gustavo pegou o bonezinho já e vai embora do tucanato. De qualquer forma, há quem esteja no PSDB que ache que ele ainda continua. Vamos ver a reportagem. O presidente da Assembleia não vê possibilidade de acordo entre Luciano Dutti e Gustavo Frutti para a disputa à prefeitura. Hipótese que chegou a ser mencionada pelo governador Beto Richa, que disse que cada um precisaria ceder um pouco para fechar a questão. Os dois são pré-candidatos e nós devemos respeitar a liderança que eles têm. Claro, cada um dentro do seu partido. Eu, como tucano, como vice-presidente do PSDB e como presidente até há poucos dias, sempre trabalhei nesse sentido. Vou continuar trabalhando. Por conta disso, segue a onda de sedução ao candidato mais paparicado do momento. Gustavo Frutti é assediado por várias legendas. O PMDB diz que faz uma contagem regressiva para anunciar a decisão do ex-deputado. Nos primeiros dias nós poderemos ter uma definição de uma unidade partidária ou não com respeito a essa questão. A volta dele significaria um resgate do PMDB a nível de Paraná e até com grande chance para o futuro de voltar a governar o estado. Ademar Traiano nega qualquer possibilidade de Frutti deixar a legenda e diz que mantém contato para garantir a permanência dele e também a viabilidade da candidatura em 2012. Ele é uma grande referência da política estadual e tenho certeza absoluta de que ele permanecerá no PSDB. Muito bem. Para onde vai Gustavo Frutti? Fica ou sai, Ruth Bolognese? A informação que eu tenho, também não é lá muito confiável, vamos ser sinceros. Tá bom de confiar em alguém nesse período. É que ele vai para o PDT do senador Osmar Dias. Agora... Ouvi também essa informação. Então, o Gustavo Frutti vai ter um problema no PMDB, porque antes ainda que ele anuncie qualquer decisão, o pessoal da oposição já está jogando no ar aquelas divergências históricas dele com o ex-governador Roberto Requião. Então, ele pode repetir de novo um pouquinho a história dos Osmar Dias, que teve um problema grave porque se juntou com o ex-adversário. Então, ele tem que pensar muito nisso. E outra, né? Se junta com o ex-adversário dentro do mesmo partido. Pode virar uma luta fratricida ali dentro do PMDB. E tem 500 filmes, 500 declarações dele matando o PMDB, matando o Roberto Requião. Isso aí vai pesar muito na campanha. Eu tenho dúvidas a respeito também dessa que a Ruth colocou do PDT, porque se ele for ao PDT com um projeto de longo prazo, é bastante arriscado, porque ele não tem o direito de perder a eleição para prefeito de Curitiba. Porque na eleição seguinte... tem eleição com uma vaga apenas para o Senado e o candidato ao Senado pelo PDT é o Osmar Dias. Como é que ele faz? Volta a ser deputado, então, vai se conformar com isso. Agora, eu quero ouvir o Argibuque a respeito disso. O caminho natural para o Frutti seria o retorno ao PMDB. Porque é o partido onde ele se criou, é o partido histórico do pai dele, o Maurício Frutti. Acontece que lá no PMDB tem uma pessoa, que faz oposição. Só que essa faz tanto barulho, e tem uma corneta tão poderosa que atrapalha a vida do Frutti. O nome dele é Roberto Requião, que hoje e-book critica tanto. E tem o socialista Rafael Greca também, que não quer ele lá. Isso, e tem o Duático Santos, que quer tudo o que o Requião quer. Não, agora vou ficar que nem o G-Book. Todo esse povo de novo é duro, né? Gente do céu, que preguiça. Vamos deixar o G-Book falar. Mas é preciso perceber que o Gustavo está aproveitando bem este momento, né? Porque ele fica surfando na capacidade dos jornalistas ele instiga os jornalistas que gostam de lucubrar. Isso é típico de jornalista. Agora, o prefeito, por outro lado, esteve em Brasília ontem. Sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu, junto à nossa chefe da Casa Civil, nossa não, do PT, mas enfim, do governo, resolver o problema da rodoferroviária. Ele vai fazer uma nova rodoviária em Curitiba. Ele está dando um banho de loja no centro da cidade. Tem a questão do binário ali naquele terreno também. Ele está trabalhando bastante. Então, aí nós conseguimos perceber o choque de realidade com o choque de previsões. Então, eu acho o seguinte, se o senhor Gustavo Frutti não decidir logo,
né, que trombeta ele vai tocar, ele arrisca ficar para a segunda época, sendo nomeado daí para um cargo muito importante num dos bancos nacionais. É bom decidir Eles têm um projeto, uma estratégia seguinte, de todo mundo sai candidato, sai o Greca pelo PMDB, sai não sei quem lá pelo PT, sai no primeiro turno. Aí Gustavo passa para o segundo turno, aí se junta à esquerda em torno do Gustavo e o resto do pessoal vai com o Luciano Dutti. E tem que combinar com os russos. Mas é isso que eu ia dizer. Aí, antes de fazer isso, tem que combinar com os russos. Quem é esse cara? Vicente Fiola? Não, que bolou esse troço? Daí ele está escalando o Garrincha. Muito bem. O assunto é um pouco mais árido, de difícil compreensão para o telespectador que não acompanha o processo pré-eleitoral, mas é uma notícia importante que está em todos os jornais de hoje, porque o PMDB vai a Brasília, o PMDB local aqui, vai a Brasília para tentar articular o retorno de Gustavo Frutti. Acontece que o Roberto Requião, senador, será muito possivelmente o presidente do PMDB em Curitiba. E com o Requião na presidência do PMDB em Curitiba, eu duvido que o Gustavo Frutti arrisque. Porque daí pode entrar e o Requião puxar o tapete do Gustavo. Porque o Requião é inconfiável politicamente. E a pessoa que mais sabe disso se chama Gustavo Frutti. Por isso que a notícia, Ruth, de que ele pode ir para o PDT, acaba tendo corpo, tem sentido. Mas o Roberto diz que vai voltar a governar o Estado, e então ele precisaria de alguém na prefeitura para ajudar isso. Também você imagina que bicho horroroso, né? Gustavo, Roberto, candidato apoiado por Roberto Requião, e depois o Gustavo apoia Requião para o governo. Meu Deus! Roberto é eterno. Vamos adiante. Ele acha que é.